mostrar o que é a combinação NASA mais Linux kernel mais Google Chrome mais JavaScript é capaz de fazer. Eu estou escrevendo um artigo sobre a sonda Cassini-Huygens que chegou em Saturno. E aí eu estava investigando, estudando, eu vou publicar esse artigo. E aí eu rodei esse comando, entendeu? É um comando de requisição HTTP básico aqui no Linux. Passei a URL da NASA.gov, API, Horizons, Query Params. Pode usar Postman também para ficar encaixadinho, né? Mas aqui já resolveu. E aí aqui ó, é importante o ID 82, porque o ID 150, que o pessoal colocava 150, é o ID da Huygens. A Huygens, o que acontece? Ela já não enviou mais os dados. Depois que foi para Titan ali, acabou. Aquele ali não enviou mais certo, entendeu? Então o módulo principal é 82. 150 é o módulo Huygens só. O que desembarcou em Titan, para quem quer explorar aí Titan, a Lua, Saturno. Só aí acompanhar ali o ciclo de vida do ID 150. Esse aqui é o ID 82. E aí a data, eu coloquei a data de início um dia depois do lançamento, porque ela foi lançada no dia 15. Então depois que ela já estava no espaço, em 97. E o stop time foi o quê? Foi em 2004, no mês 8, porque ela chegou em Saturno em 1º de julho, 1/7. Então eu aumentei o range para 1/8 para a gente pegar também as primeiras órbitas que ele executou lá, a velocidade dele e a posição em relação ao Sol. E aqui tem uma tabela, né? Muito interessante, mas agora é hora de mostrar essa tabela virando verdade, entendeu? Esse aqui é o software. Vamos lá. Muito interessante, cada linha é uma órbita. A órbita é como um rio de gravidade no espaço vazio, em torno do Sol. Vamos lá na Terra. Aqui a gente consegue ver os satélites em tempo real. Muito interessante. E agora a gente vai pesquisar por isso. Launch, o lançamento da Cassini. Aí ele volta o tempo, entendeu? E aqui agora a memória começa a subir, entendeu? Olha. Aqui se não tiver um hardware potente, não aguenta processar não. Isso aqui é a sonda. Tamanho real, em escala, saindo do planeta. Percebe-se que ela já está numa velocidade aí de 107 mil quilômetros por hora, aproximadamente. É a velocidade de escape da atmosfera do planeta Terra. E vamos ligar o cooler porque está processando muito. E o hardware precisa de um pouco mais de cooler. Isso são dados em tempo real, né? Do dia do lançamento. E se aí a gente pode virar também, né? E aí a gente vê aqui o Sol. A gente pode continuar olhando mais ao redor. Marte e Vênus bem próximo. Enquanto o planeta vai se distanciando no fundo. E o Hubble tá aqui. O que indica que quando a Cassini saiu, o Hubble já orbitava a Terra
nosso satélite artificial. Saturno tá aqui. A ideia não é chegar nele agora, entendeu? Porque a sonda tá muito lenta. E se a gente virar ali, ó, ele tá pequenininho, mas esse carinha tem uma força gravitacional tão forte que se não tiver muito acelerado, Cassini viraria mais uma linha dessa, olha, orbitando o Sol. Então tem que acelerar a sonda, mandando ela para Vênus. Onde está Vênus? Tá perto do Sol, né? Aqui. Tá mais próximo do Sol do que a Terra. Então lá é um tempo diferente, é uma gravidade diferente, entendeu? Lá é mais rápido. A sonda ganha aceleração. Se a gente for no Next Event, ele já chegando em Vênus. Tá aqui Vênus. E ele chega muito rápido, olha. Só encosta, trisca e começa a distanciar. E ele faz uma série de acrobacias aqui muito importantes na trajetória. Porque agora o Sol tá aqui, né? Mas o objetivo é aqui, ó. Júpiter. Essa órbita. Vamos adiantar. Não, a gente vai passar pela Terra primeiro e depois chegar em Júpiter, né? Mais uma vinda na Terra, né? E ela já estava muito acelerada aí, entendeu? Agora sim pode ir para Saturno. Acessar o segundo piso do Sistema Solar. Passou pela Terra. Estação Espacial Internacional, ISS. E agora não precisa mais voltar para Marte, entendeu? Nesse momento aqui, ó. Para que a sonda vai voltar para Marte? Já pode ir, se tá na aceleração certa, já pode ir direto para Júpiter. Júpiter ou Saturno, que chegar primeiro, na época que chegou Júpiter, né? Exatamente. Se pular para o próximo evento, você chegando por Júpiter. E repare que cada interação, os outros planetas continuam girando em torno do Sol. Isso que é o mais interessante. Tudo continuou acontecendo. As pessoas compravam, vendiam nessa época. Enquanto tinha uma peça do ser humano rodando. Vamos ver na tabelinha. Chegada de Júpiter a 770 milhões de quilômetros do Sol. Muito longe que ela estava. Vamos adiantar. Passou bem longe de Júpiter, né? E é isso, e finalmente, né? Nessa hora aí tem que desacelerar, ó. Os propulsores têm que apontar no sentido contrário da trajetória para diminuir a velocidade da sonda, para ela entrar na órbita de Saturno, né? Às vezes o software dá algumas
breakpoint. Mas isso foi o que a Cassini conseguiu trazer. A gente tem ao redor do anel várias órbitas. A Voyager tá bem longe, ao infinito e além. Ainda mandando sinal. Então a posição dela aqui é verdadeira no espaço. A única coisa que a engenharia da NASA tinha naquela época era a localização e a velocidade, só isso. Que via onda de rádio até aqui. Bom, o processador ainda tá precisando de alguns upgrades, né? Tá quase tudo em 90, 100% em 70%. Mas o bom é que a memória muito bom, né? É muito dado, entendeu? Sendo processado. « 26 GB numa apresentação. Mas agora era hora de rodar um script. Um script Node.js para interpretar esses dados aqui, ó. Esses são os dados reais que veio na API. Isso é o pulso de vida de uma sonda espacial. É o que gerou essa imagem que a gente viu. São esses dados. Coordenada. O Gemini aqui já está me ensinando como interpretar esses dados bonitinho. Exatamente, é uma Pitágoras que faz com velocidade, posição, aplica isso aí num algoritmo Node e calcula, com base nesse arquivo, usando biblioteca de precisão, a posição exata que ela estava, a velocidade, e a gente chega nessa tabela. Bom, eu não confirmei ainda, eu espero que esses dados aqui sejam verdadeiros, né? Porque eles foram feitos pelo Gemini, que construiu o algoritmo e rodou para mim. Eu não escrevi o código, eu só fiz os requests. Por isso que Gemini é realmente muito importante. E agora o que eu vou fazer? Simples. Peguei e continuar escrevendo no meu papel uma parte 2. Essa parte 2 vai ser escrita à mão. E aí depois a mão em inglês primeiro e depois passar pro arquivo, entendeu? Porque sou eu que estou escrevendo o artigo todo. Não é a máquina, o GPT, essas coisas, o Gemini ajuda, mas eles não constroem, entendeu? São ferramentas que podem nos ajudar. Isso não é nenhum programa ilícito, entendeu? Isso não é nenhum processo ilícito. É um processo aí público. A API da NASA é pública. Os dados são públicos. Para qualquer um que quiser fazer a request. E eu também vou armazenar isso aqui num banco de dados. SQL. Exatamente. Que vai ficar muito prático. Na hora de pegar o dado ali do Node, em vez de pegar direto com o F-Thinker, porque para ler arquivo direto tinha que usar o Worker e vai ser um trabalho que não faz sentido. Vamos lá. É isso aí.